Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouco sobre esse livro Os Anos, da Annie Ernaux. Nossa, que eu até tô pensando como eu falo sobre ele, porque eu ainda tô um pouco impactada. Eu terminei ele há poucos dias. Eu nunca tinha lido nada da Annie, então eu tô agora com muita vontade de ler o resto da obra dela, porque realmente esse livro mexeu comigo, assim, ele de uma forma um pouco doida, porque eu sabia que era um livro autobiográfico e eu sabia que era um livro que ia cobrir muitas décadas e que começa ali em 1940 e vai até 2006. E eu sabia que era um pouco assim a Annie contando praticamente a vida inteira dela, assim, alguns relatos da vida dela. Só que eu não fazia ideia de como ela foi inovadora nesse livro e na forma como ela construiu essa história e na forma como ela conta essa passagem do tempo. E isso até me fez pensar assim sobre coisas muito maiores de como funciona a nossa memória, como funciona a experiência de estar vivo, a sensação de estar vivo e a sensação de olhar para trás para a tua vida e essas duas linhas paralelas que estão sempre acontecendo nas nossas vidas, de a nossa história pessoal e a nossa trajetória pessoal, mas também a história coletiva que está acontecendo à nossa volta, a história da nossa geração, a história da nossa família, essa conexão de estar na minha vida, mas também estar no mundo, estar numa vida que é maior do que só minha. E eu acho que eu nunca li um livro que retrata isso de uma forma tão interessante e tão bem. E me deu uma sensação muito grande, assim, de reconhecimento. Eu não sei como explicar, mas de assim ler um livro, não porque eu me identifico necessariamente com a vida da Annie, mas de ver a forma como ela contou essas décadas e de sentir muito profundamente uma sensação de, nossa, isso é muito a sensação que é ser ser humano, assim, parece que ela captou como é viver uma vida e de uma forma que eu ainda não tinha lido em nenhum livro. E basicamente como é que ele funciona, né? Esse livro já começa de uma forma que eu gostei muito, que é vários fragmentos desassociados de coisas que foram marcantes na vida dela. Vários fragmentos de memória. E que ali eu já senti uma verdade muito grande nesse livro, porque é engraçado o que fica na nossa memória, né? Anos inteiros da nossa infância que quando a gente vai pensar, a gente lembra de um dia aleatório no parque que não aconteceu nada demais, porque a nossa memória ela funciona dessa forma fora do nosso controle, em que ao mesmo tempo que cenas grandes e marcantes, sim, vão ser mais impactantes e no geral vão estar mais marcadas na gente, a gente também fica com esses fragmentos de memória marcados em nós que não fazem muito sentido e a gente não sabe por que a gente lembra daquilo e porque aquilo de todo aquele ano foi o que ficou, mas foi o que ficou. Então, quando ela já traz esses primeiros fragmentos, ali eu já senti essa sensação, assim, de verdade, de putz, isso é realmente alguém se lembrando da sua vida e não a forma como às vezes na literatura ou nos filmes ou nas mídias a gente retrata a memória de uma forma talvez um pouco idealizada. Então, enfim, já tô aqui viajando só nessas primeiras 2 páginas, mas é que isso foi realmente algo que eu já senti, putz, interessante. E daí, a partir desses primeiros fragmentos, assim, esse questionamento do tipo, afinal, o que fica, né, de uma vida, o que a gente lembra de uma vida, ela começa a nos trazer cronologicamente a passagem do tempo na vida dela. Só que como ela faz isso, assim, ela vai misturando algumas formas diferentes nesse mesmo texto. Então, por um lado, ela traz memórias dela, cenas da vida dela, coisas que ela viu, coisas que ela sentiu, o que ela pensava, momentos específicos da vida dela, de uma forma às vezes muito íntima, trazendo assim questões realmente às vezes difíceis de compartilhar ou muito, muito, muito pessoais. Só que, ao mesmo tempo que ela faz isso, ela também traz o que estava acontecendo na história. Então, o que as pessoas estavam consumindo, como as pessoas se relacionavam, quais eram as principais ideias daquele momento que estavam surgindo. Então, ela vai trazendo meio que uns retratos, assim, daquele momento histórico, das coisas que estavam acontecendo naquele momento histórico. Só que também uma terceira via, assim, que ela traz, que eu amei, é também o que as pessoas estavam falando numa mesa de jantar quando elas se encontravam. Famílias, especificamente. O que as famílias conversavam em volta da mesa. E eu achei isso tão interessante porque é doido como isso é um retrato muito
profundo da passagem do tempo e do que é de fato estar vivendo um momento coletivo, porque a gente vai acompanhando de tempos em tempos essa cena da família se reunindo, em que ela nos diz sobre o que as pessoas conversam, como as diferentes gerações interagem, o que é importante, o que não é importante, o quanto o passado é importante ou não, então o quanto as gerações mais velhas contam sobre as guerras ou sobre sua infância, sobre as coisas antigas, e as gerações mais novas ficam ouvindo histórias, e como isso vai se transformando, como na próxima reunião familiar, algumas décadas depois, já é uma outra dinâmica em que essas histórias parece que perdem o espaço. Então, esse recurso do ir trazendo o que as pessoas falam em volta de uma mesa, eu achei que, assim, é uma forma de enxergar aquele momento muito verdadeiro no sentido do o que é estar vivo naquele momento, que é estar em volta de uma mesa naquele momento. E é muito interessante ver a mudança de raciocínio, a mudança de relações e a mudança geracional a partir desse recurso dessas conversas. Então, ela vai meio que costurando esses 3 principais lentes, assim, digamos, que é essa lente da vida dela e como ela se relaciona com o mundo, a lente do coisas que estão acontecendo, que as pessoas estão consumindo, questões históricas e tudo mais, e essa mesa, essas conversas, essa família que se reúne de tempos em tempos, né? Que é a família dela, mas que é muito universal, eu senti, assim. E daí que algo que também eu achei incrível, assim, da Annie, é o quanto ela é honesta. Porque em vários momentos da narrativa, quando ela nos traz o que está acontecendo no mundo, ou, enfim, guerras, escândalos, ou eleições presidenciais e tudo mais, em vários ela traz a confissão, talvez, mas também sem fazer uma grande onda, de como aquilo não estava na mente das pessoas que estavam vivendo aquele momento. Então, o quanto aquilo... Sim, a gente sabe que isso existe, isso está acontecendo, mas o quanto a gente ignora isso no nosso dia a dia. Então, ela menciona em vários momentos, sim, estava acontecendo tal atrocidade, mas a gente nem falava sobre isso. Então, eu acho que ela também traz isso, que às vezes eu acho que as pessoas, quando olham para o passado e olham para grandes momentos, dá essa sensação de como se todo mundo está muito envolvido com aquele momento e todo mundo viveu aquele momento, mas a verdade é que a grande maioria das pessoas estava ali preocupado com a sua vida, vivendo a sua vida e meio que alheio a essas grandes questões geracionais e coletivas. A forma como a gente também tem essa relação um pouco não tão direta com o nosso tempo histórico, assim. Tem coisas que vão nos afetar, tem coisas que não vão nos afetar, e que é como a gente vive hoje, né? A gente sabe de muitas atrocidades que estão acontecendo atualmente, mas a grande maioria das pessoas opta por ignorar, por simplesmente viver a sua vida. E eu até acho interessante que em vários momentos ela diz: tal ano foi o ano que vai ser para sempre conhecido como o ano que aconteceu tal coisa, mas eu que estava viva nesse ano, nesse país em que aconteceu tal coisa, te diria que eu nem pensei sobre isso nesse ano. Então, eu achei muito interessante essa honestidade com que ela traz, assim, como a gente muitas vezes está alheio ao nosso tempo histórico, mas também esse livro me fez refletir muitas coisas. E deu até uma melancolia muito grande, sem ser pessimista, mas como ela retratou os anos 40 até os anos 2006, ela retrata exatamente essa mudança, saindo desse universo moderno para o pós-moderno. Então, o aumento do consumo, essa mudança de mentalidade nas pessoas, de que, tipo, daqui a pouco a coisa mais importante era o consumo, marcas e produtos, e ter a última coisa nova, essa agilidade que começa a existir e essa mudança para o individualismo extremo, para o capitalismo e tudo isso. Então, traz essa melancolia de tu ir... Não que ela glorifica o passado e acha que o passado era melhor, nem nada do gênero. Ela simplesmente, como uma observadora, vai nos relatando essa mudança, sem trazer julgamentos, sem trazer opinião, sem críticas, mas ela vai nos trazendo exatamente como foi. E é doido porque, como eu não vivi, obviamente, todo esse período, mas eu vivi parte do período que ela relata, eu lembro de várias coisas que ela vai retratando, e eu achei que a forma como ela traz essas mudanças e essas coisas acontecendo foi muito verdadeira, é muito como de fato é estar vivo, a passagem do tempo e tudo mais. Então, eu não sei, me deixou refletindo sobre muita coisa, sobre o que fica, o que é a memória, o que é uma vida.
E ao mesmo tempo, quando ela traz, eu sinto que o livro ele também te surpreende em vários momentos, porque ela tá trazendo questões mais históricas, com uma certa distância, com uma certa, assim, coisa de observadora, e daqui a pouco ela traz alguma cena da vida dela que estava acontecendo naquele mesmo período que é muito íntima e que é muito, assim, que tu não tava esperando, porque tu tava ali só acompanhando os acontecimentos e daqui a pouco, nossa, e aquilo estava acontecendo na vida dela. Então eu acho que a forma como ela também vai trazendo esses diferentes posições em relação a um tempo em que, por um lado, tu tem essa distância do observador que vê uma geração acontecendo, por outro lado, tu tem a proximidade absoluta de ser uma pessoa que está viva no mundo e que está tendo sua própria experiência, que é muito específica. Esse vai e volta, assim, dessa distância que pode acontecer num período, achei muito massa. E uma coisa que eu esqueci de falar, mas que eu acho muito importante de mencionar, é que quando ela tá falando sobre as lembranças dela, as memórias dela, o mecanismo que ela usa pra gente ir pra essa memória, pra esse tempo, é fotos dela. Então eu achei isso muito verdadeiro também. Como grande parte do nosso passado fica registrado como essas imagens em que a gente vê essa pessoa que a gente já foi e que a gente já não é. E existe essa relação desse distanciamento e aproximação ao mesmo tempo. Eu acho que é mais um elemento que faz com que esse livro dê essa sensação tão forte de verdade em relação a como nossa memória funciona e como é se lembrar de uma vida. E tô realmente assim, eu não sei explicar. É um livro que ao mesmo tempo que é muito humano, ele também não é emocional, eu também não sinto que eu saí conhecendo muito a Annie, eu não sinto que é uma autobiografia. Ele é muito mais para mim um livro sobre a experiência humana de vivenciar o passar do tempo e de como a gente se relaciona com o tempo, do que a história da Annie. E ao mesmo tempo é muito massa que uma pessoa registrou tão bem esses 60 anos. Que eu fico pensando que no futuro, se as pessoas pegarem esse livro e lerem, elas vão entender muito bem como foi anos em que realmente assim a humanidade mudou muito. Então, eu realmente amei esse livro, eu achei ele muito interessante. Indicaria muito Os Anos da Annie Ernaux.